Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Léo Costa e a gente está aqui de novo com mais um episódio do nosso PBcast. Olá pessoal, aqui quem fala é Lucila Costa. Hoje a gente vai falar de um tema super moderno, que é o uso de telas por crianças e adolescentes. E a gente vai conversar com o paizinho, Tiago Queiroz. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. Você foi muito gentil para aceitar nosso convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria danada poder conversar sobre esses temas que provocam e fazem a gente refletir para fora do senso comum e para fora do que é moda, né? Então acho que vai ser uma conversa incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E podcast é minha vida. Eu adoro gravar podcast. Então, tamo Que junto. legal. Que bom. Tiago, conta pra gente. Eu sofri isso um pouco. A gente gravou o nosso podcast Dia dos Pais com a Alexandra Coimbra Amaral. Foi incrível. Foi Um muito. amigo incrível. Cara, foi incrível. Eu gostava do cara e eu virei mais fã ainda, né? Quando a gente grava, parece que a gente tem essa conversa meio de. Parece que a gente tá num bar, né? Conversando. Uhum. É, Vamos, Nossa. inclusive, alinhar as expectativas, tá? Assim, um papo com o Alexandre Coelho Amaral é um papo. Aqui vai ser. Vamos abaixar as expectativas, porque o cara é bom demais. Ele é bom demais Ele é um mesmo. poeta da psicologia, ele é incrível. Demais, sabe? né? Eu falo com o Léo, tem umas frases que ele falou que eu repito agora direto, assim, como me marcou, né? Eu falei assim, Léo, toda hora me pego pensando naquela frase que te modifica, né? Sim, sim. Ô, Tiago, conta pra gente como é que foi sua experiência antes de ser pai. Você tinha muito desejo de ser pai? Você tinha muito desejo de estar mais envolvido com a parentalidade, essas coisas todas? Porque eu discuti isso muito com o Alexandre. Nem todo mundo é assim de primeira. E eu queria entender a sua história um pouco, de onde o paizinho, veio, entendeu? Da origem mesmo. Uhum. É uma pergunta excelente, porque muitas pessoas acham que eu sempre fui assim, né? Do jeito que eu sou hoje aqui, falando com vocês. E eu era completamente diferente antes de ter filhos. Eu, como você mesmo lembrou, eu sou engenheiro de formação, minha primeira formação é engenheiro, por mais que eu esteja agora fazendo uma segunda formação em psicanálise. O Xande, inclusive, que esteve aqui com vocês, ele sempre brinca comigo falando que eu sou o engenheiro mais de humanas que ele conhece. Então assim, é uma construção que veio através da minha paternidade. Eu queria ter filhos, né? Queria ser pai. Já tinha combinado isso com a Anne, com a minha companheira, mas a gente nunca tinha parado para pensar de fato sobre o que aquilo era. E eu tinha todas as referências que eram das minhas próprias formas de ser criado, né? Então, por exemplo, a figura paterna que eu tinha era uma figura aquela clássica do provedor, que não dá afeto, que não fala eu te amo, que não abraça, que não beija, né? Que fala menino não chora, todas essas coisas que a gente traz carregado aí numa sociedade patriarcal. E a própria forma de disciplina, né, que eu recebi era uma disciplina muito punitiva, né? Então era aquela coisa do você fez errado, você vai ser punido por isso, você vai perder um privilégio, né, entre muitas aspas. Então eu sempre tive essa criação, que era muito no toma, devolve, mas aconteceu que a minha esposa engravidou do Dante, né, meu primeiro filho. E acho que o próprio processo da gestação dela já foi um grande início de uma caminhada de transformação muito profunda para mim. E é por isso que eu gosto sempre de falar sobre isso, porque, enfim, ajuda os outros homens a se identificarem com isso, né? Não acharem que eu sou o novo Rodrigo Hilbert, né? Que você, né, tem que fazer isso. Não, gente. Então, naquela época, eu já começava a refletir muito sobre o que a Anne estava querendo e desejando pro parto dela. Então, eu, como um bom engenheiro, eu era aquele cara com ideias bastante cartesianas. Não, você tem que ir para um hospital, né, e bonitinho, vai lá, tudo branquinho, limpinho, esterilizado, vai ser lindo. Vamos obedecer o que os médicos mandam. O médico do plano, inclusive, de preferência, porque eu não vou precisar pagar mais por isso, né? E acontece que, por muita sorte, a Anne ela nunca concordou com isso. Ela sempre quis ter um parto em que ela fosse a protagonista e ela começou a perceber que existem... Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas existe uma epidemia de cesarianas no Brasil, né? Sim. Uma coisa muito grave, em que as mulheres são desencorajadas a parir.
elas começam a gestação desejando parir, terminam achando que não são capazes. Então, o atendimento médico disso é uma coisa muito grave no Brasil hoje em dia. Então, ela começou a pesquisar muito sobre isso e tal. E eu ficando meio assim, pô, peraí, mas como assim? Ter que pagar um outro médico para você poder ser atendida com respeito? Como assim? E eu ficava nesse processo de tentar entender o que estava acontecendo, e aos poucos eu fui entendendo e descobrindo qual que era o meu papel de apoio à Anne, né, durante esse processo, até que ela me dá a derradeira dizendo que ela queria, na verdade, era parir em casa. E olha só eu ali, falando assim, você tá doida, parir em casa. Isso é coisa de gente doida, entendeu? Coisa de sei lá, de hippie, que vai pra floresta, parir na cachoeira. A gente não é assim. Vamos pro hospital, pelo amor de Deus. E a gente continuou esse processo, eu continuei tentando entender o que ela estava querendo, o que ela precisava, e descobrindo que, de fato, né, o lugar mais seguro para a mulher parir é onde ela se sente mais segura parindo, né? E foi exatamente esse processo que aconteceu. Ela teve o Dante em casa, no nosso quarto. Foi uma das coisas mais transformadoras que aconteceram na minha vida, mas um dos eventos mais incríveis. Não posso dizer com palavras ainda, né? Quase 10 anos depois, como que foi aquilo. Eu só sei que aquilo aconteceu. E daquele ponto em diante, eu descobri que eu queria que tudo fosse diferente, né? Então, eu queria que a minha vida fosse uma vida de uma relação com mais afeto, com mais presença, com mais amor e com mais demonstrações de amor para o meu filho. E foi aí que eu comecei a me enveredar por esse lugar de paternidade, criação com apego, disciplina positiva. Comecei a me especializar sobre tudo isso porque, para mim, passou a representar muito o que era a minha vida, do que eu estava buscando, sabe? Que lindo. Que legal. Posso dar uma pitada de evidência já de cara? Opa! Existe um livro que a gente usa muito nas nossas aulas, Tiago, que chama Surgery, The Ultimate Placebo. Esse livro foi escrito por um ortopedista australiano, que o nome dele é Ian Harris. Eu e a Lu fizemos doutorados na Austrália, então a gente conhece esse cara. E ele fala sobre, basicamente, o quanto de cirurgia desnecessária é feita ao redor do mundo, entendeu? Basicamente, logo ele que é cirurgião. E tem um capítulo dedicado ao Brasil sobre o horror que é cirurgia de cesárea, né? E o quanto que a medicalização está exagerada no que diz respeito a isso. Eu lembro que quando a gente foi ter nosso primeiro filho, a Belinha, a gente foi na Promatra, em São Paulo, uma maternidade super chique, que parece um hotel 5 estrelas, e a moça falou assim, vocês vão ter o filho quando? Aí eu falei, quando a Lu entrar em trabalho de parto, tiver uma dilatação e o bebê decidir que pegou a hora de... Tiago, eu parecia um astronauta, eu parecia um ET, né, Lu, dentro da maternidade. A mulher falou, mas como assim? Eu falei, mas não tem parto normal aqui? Aí ela falou, tem. Aí só foi ficando pior, né? Ela mostrou um painel do que estava acontecendo na hora, dentro da maternidade. E, tipo assim, tinha 12 agendados e um normal. Eu falei, entendi. A cada 13, um normal, entendi e tal. Então, eu acho que é uma informação que é importante. É claro que existem indicações específicas para essa área, claro que existem gestações que necessitam de maior acompanhamento, mas é claro que não é problema que uma mãe que está preparada para parto normal e quiser fazer com doula, ou com médico, ou seja, com parteira, seja lá quem for, é totalmente possível. Depois, não sei se o pessoal conhece do podcast, a Melânia Amorim, né, Lu? Que é uma ginecologista maravilhosa. Maravilhosa, Gravou uma live na época que a gente não tinha um podcast ainda, e eu acho que a Melânia vai ter que vir várias vezes no PBcast para falar sobre a evidência disso, né? Porque ela bizarro. É a pessoa mais indicada para isso. Assim. A gente que está há muito tempo nessa estrada, a gente acompanhou ela lá no início, nos primeiros eventos que ela fazia. Né? Ela é incrível, é o melhor nome. E ela mostrando os números é assustador, né? Não só para isso, né? Ela envolve várias áreas delicadas. Sim. Aí, né, da ginecologia, que eu acho que eu recomendo que todas as pessoas acompanhem a Melânia e tenham sangue frio para ver que os posts dela, às vezes, né, tem um tom meio agressivo, porque ela não aguenta mais, né? Ver tanta loucura que estão fazendo com as mulheres ali. É muito tempo vendo violência sendo praticada contra a mulher. Exato. Né? Tiago, então isso meio que, esse início de transformação foi durante a gestação da Anne. Isso, durante.
veio muito forte com o nascimento do Dante, né? Porque era aquilo. Eu até brincava com ela, porque eu sou fraco para ver sangue. Se eu vejo sangue, eu desmaio. Então eu falava assim: olha, eu não vou entrar numa piscina cheia de sangue, que eu vou desmaiar e vou ser mais um trabalho para a equipe, entendeu? Então, assim, vou ficar aqui de fora, vendo se você precisa de uma água de coco, sabe? Assim, você quer uma frutinha. Vou estar aqui, tô no suporte aqui. E é claro que, né, a gente é bobo, a gente não sabe de nada nessa vida, né? E eu, sem perceber, eu já estava lá dentro, foi um trabalho de parto longo, de quase 23 horas, e eu passei todo esse período, não foram as 23 horas, obviamente, dentro de uma piscina, mas eu passei todo o período que ela estava na piscina, dentro da piscina com ela, acompanhando e vendo as contrações chegando e indo embora, e ficando mais frequentes, até que eu estava ali, no lugar certo, na hora certa, quando o corpo dela mandou ela virar de posição, ficar de costas para mim, foi quando o Dante nasceu e eu fui um dos primeiros colos que o Dante recebeu Ah, fora do útero, sabe? Então, aquilo me tocou demais, demais, demais e foi dali em diante mesmo que eu comecei a perceber que eu precisava fazer diferente, porque eu não queria ter essa relação em que eu fosse só dar ordem para os meus filhos, né, pro Dante, e eu não queria que, sabe, a gente tinha se investido tanto esforço para garantir que aquele momento era um momento afetivo, respeitoso, que não fazia mais sentido para mim andar para trás e não fazer com que o resto também não fosse respeitoso, sabe? exato. Ô, Tiagão, quando que você começou a fazer conteúdo sobre isso? Então, a ideia nasceu logo depois, porque é toda uma história, né? Quase novela isso daí. O Dante nasceu em casa, mas a placenta não. Então a Anne teve um caso de placenta retida. E aí, como tudo se indica, ela foi encaminhada para uma maternidade para poder fazer a extração da placenta, né? Eu esqueci o termo correto que se dá. E assim, a princípio, isso é um processo muito simples, assim, não tem nada de grande dificuldade, só que a partir do momento que você, por exemplo, que sentiu um ET, falando né, que vocês estavam ali esperando o parto normal acontecer, imagina uma família que chega numa maternidade com um filho que nasceu em casa só para tirar uma placenta. Imagina como que a gente foi recebido há 10 anos atrás. Hoje em dia as coisas estão um pouco melhores, mas ainda tem muita violência por aí. Mas imagina a gente chegando lá. A gente, tipo, a gente era uma invasão alienígena. Assim, a gente era sabe, Independence Day ali, e os Smith estavam ali me caçando, entendeu? E a partir do momento que você entra num sistema desses, que não tem essa visão humanizada, infelizmente, você se torna um número. E você se torna um número que segue um protocolo, né? E é claro que esse protocolo, na maior parte do tempo, ele é feito olhando estatísticas, olhando evidências científicas, mas às vezes esses protocolos eles seguem o puro bom senso ou aquilo que sempre foi feito na história daquela maternidade ou daqueles médicos que estavam ali. E aí, por mais que a questão fosse só a placenta, a gente começou a ficar começaram a adiar a alta da gente, adiar. Ah, não, porque hoje o Dante estava, sei lá, eu acho que ele está hipoglicêmico, tem que dar forma. Aí já começa aquelas intervenções e a Anne querendo aumentar. Então, cada dia a gente via a nossa alta indo um pouco mais para frente, até que um dia a gente deu um basta e falou assim: não, a gente tem que sair daqui, sabe? A gente tem que sair daqui, nem que a gente fuja daqui. É claro que a gente não fugiu, mas a gente começou a causar um fuzuê naquela maternidade e deram alta pra gente. Assim, não, tá bom, tá bom. Porque a gente falava: olha, a gente tem acompanhamento aqui, a gente tem uma pediatra que está acompanhando, a gente tem tudo, sabe? A gente não precisa estar aqui. A gente entende que vocês precisam ter um cuidado com a população em geral, mas a gente está te mostrando que a gente não vai largar essa criança na rua, sabe? Então E aí a gente conseguiu, mas nesse processo eu comecei a estudar muito, né? Tipo, a parteira, no caso, mandou uns papers, né, de evidências científicas sobre icterícia neonatal. Eu comecei a estudar aquele troço que nem um louco lá dentro. E aí comecei a rebater todo mundo, os médicos, os pediatras, as técnicas de enfermagem. E aí o pessoal ficava assim: não, paizinho, calma, paizinho. E aí que veio aquela ideia do paizinho, um palavrão. Caralho! Então foi daí que nasceu esse lugar do paizinho, vírgula, e essa vontade de começar a falar sobre isso. Porque naquela época ninguém falava assim. Pai, tinha blog de maternidade, mas de pai não tinha. E aí a vontade nasceu nesse dia. O título, né, o nome que eu carrego até hoje, nasceu nesse dia, mas eu produzi conteúdo mesmo, foi só dali uns 5 meses depois que eu comecei com o blog mesmo, escrevendo texto, né? E aí depois foi virando
canal, podcast e todas essas coisas. Que legal, Thiago. E os outros 3 filhos seus nasceram em casa também? Como é que foi isso? Todos eles nasceram em casa. Então, assim, Que depois do legal. primeiro, as pessoas, tá, vocês são doidos, tudo nasceu em casa mesmo, né? Nasceu tudo em casa, não tem problema não, tá todo mundo bem. Mas é engraçado esse negócio, ela é doido, né? Eu tô ouvindo você falar assim, eu fico pensando na minha avó. Minha avó teve 13 filhos, os 13 nasceram em casa, com exceção Pois minha é. mãe. A minha mãe foi a única que nasceu no hospital, a gente brinca que acharam na lata do lixo, porque o meu tio, acima da mamãe, nasceu com quase 6 quilos. Aí a vovó passou muito Caramba. mal. Aí ela falou assim: não, agora chega, voltei no hospital. Aí minha avó cuspiu minha mãe no hospital, né? Ela falou: não vou para o hospital nunca mais, acabou. Aí o resto nasceu em casa. Aí a gente fica questionando assim, ET hoje, né? E assim, tudo bem, a minha avó centenária já, mas não era tão assim, né? Nascia-se muito mais em casa do que hoje, Sim. né, com esse volume de cesáreas que se tem. Em outros países Legal. do mundo, inclusive, são assim, né? Se você parar para ver, tem países que a conduta, é, vamos dizer assim, conduta comum é que o parto seja em casa, né? Países da Europa, por exemplo, ou seja, tem assistência, é, assistência garantida pelo governo de parteiras, então assim, Tem. a mulher ela vai ter o Austrália filho em também. casa, a não ser que ela tenha alguma intercorrência, ela precise ir, porque é isso, você não é Isso. qualquer um, não é qualquer uma pessoa que vai poder parir em casa, né? A gente está falando aqui de pessoas que têm uma gestação de baixo risco, que são Exato. elegíveis para isso e tudo Exato. mais. Perfeito. Ô, Thiago, conta mais, cara. E aí, quando você queria começar a ativamente ser um pai mais presente, não provedor, porque eu vou ter um pouco de medo dessas palavras do pai provedor, porque às vezes ele também é presente, ele só é diferente e tudo. Mas Uhum. eu me identifico muito com a sua história, assim. Como é que foi sua relação com a Anne quando você demonstrou para ela que você queria participar? Porque eu gosto de contar uma história. Deixa eu fazer o meu contexto para você ver o que eu quero, onde eu quero chegar. Quando a Belinha estava para nascer, eu falei assim, Lu, eu gostaria de participar, mas você vai ter que ter paciência comigo, porque eu quero aprender esse negócio. E para eu aprender, eu não gostaria que você me tomasse enquanto eu estivesse tentando fazer. E se eu não souber fazer, eu vou humildemente falar, não estou dando conta. Uhum. Eu sou fisioterapeuta de formação, então eu trocava a fralda de pacientes com síndrome de Down, com paralisia cerebral, que teoricamente são até mais difíceis de fazer. E quando a minha filha veio, não é tão difícil, mas a gente não tem muito jeito. Mas assim, esse diálogo foi necessário com a Lu para que ela tivesse paciência, para deixar a cria dela do meu lado, para eu cuidar da Bela. E a Lu foi muito generosa comigo. E eu, de vez em quando eu converso com alguns pais que meio que não conseguiram fazer exatamente o que eu fiz, eles falam assim, cara, a minha mulher não tinha paciência comigo. Aí eu liguei, foda-se. Não... Aí o cara também já não queria muito também, ele falou, então eu liguei o controle e ia ver futebol. Você Uhum. teve alguma conversa assim com a Anne, a ponto dela falar assim, cara, nós vamos fazer esse negócio junto? Ou não precisou? Teve, não, a gente teve sempre a nossa relação, porque a gente nunca teve rede de apoio, né? Acho que por conta disso, a gente não ter pai, mãe, avó, tio, não sei o quê, que babá, que viesse cuidar do filho pela gente, com a gente, né? Não é pela, né? Com a gente. Eu acho que a gente sempre foi muito assim, a gente sempre teve muita noção de que era só a gente mesmo para dar conta daquilo. Então, Legal. eu Com a acho que a gente gente foi nunca, mais ou menos isso também. a gente não precisou, eu não precisei chegar, pelo menos nesses primeiros meses, a fazer isso. Eu tive essa conversa com ela quando ela tinha engravidado do Gael. Então o Dante tinha ali seus quase 2 anos, né? E o Dante ele ainda só dormia com a Anne, né? Dormia no peito, tal, amamentando, não sei o quê. E eu ficava muito preocupado porque eu falo assim, pô, mas imagina, ela tá botando o Dante pra dormir, aí o Gael nasce e aí tem que dar peito pra um, peito pro outro, um acorda, o outro acorda. Eu não pode ser assim. Eu preciso assumir pelo menos a noite do Dante. Ele nunca tinha, ele assim, o Dante até hoje, ele é o que mais resiste a dormir. É uma coisa muito dele assim mesmo. E quando ele era bebê, ele resistia demais. Você podia pegar ele, tá em pé bonitinho no seu colo. Se você inclinasse ele, ele já reclamava assim, sabe? Vai Assim, ver o Leão pronto para tentar ninar. Então ele dormia comigo desmaiado de sono em pezinho assim, seja no colo, seja no sling, era assim que eu conseguia fazer ele dormir. E, e quando
a gestação estava avançando do Gael, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, isso não vai dar certo, isso aqui não tem condição da Anne lidar com isso tudo sozinha. Uhum. E foi nesse processo que eu tive um dos maiores aprendizados que eu tive, que foi justamente o de entender essa chave de que a forma de criar filhos, ela vai ser diferente do pai para a mãe, né? E obviamente não existe um jeito certo, mas que enquanto o pai continuar emulando a forma de fazer aquilo que é a forma da mãe, esse pai vai continuar errando e não tendo sucesso até ele descobrir a forma dele fazer isso. E para Perfeito. mim foi esse processo com o colocar o Dante para dormir, porque eu levava ele para o quarto da mesma forma como eu via durante, né, todo esse tempo a Anne fazendo, deitava com ele na cama, assim como a Anne fazia, só que aí era um berreiro absurdo. O Dante gritava e urrava e não queria, né? E assim, não era que eu estava deixando o Dante chorar, né, para aprender a dormir, como é que as pessoas ainda sugerem esse absurdo fazer com bebês. Mas eu estava ali tentando e estava acolhendo ele, mas ele simplesmente não rejeitava aquilo. E nas primeiras noites que acontecia, a Anne, de uma forma muito, né, muito assim, safada, que eu gosto de brincar com ela, muito safada, ela deixava a babá eletrônica ligada, então ela ouvia aqueles choros de uma forma muito potencializada, que a babá, você sabe como é que é? A babá bota o choro lá em cima, tá! E nem é tão alto assim, o choro tá! E aí a Anne ficava ouvindo tudo da sala. Então quando o choro começava a levar um pouquinho, ela ficava desesperada, entrava no quarto assim, já com os peitos de fora, assim, vem cá, tchá, sabe, já jogando um jorro assim na minha cara, assim, sai daqui, vou botar as crianças pra dormir. Então eu tive essa conversa nesse momento com ela, falei assim, pô, amor, tava quase conseguindo aqui, eu preciso fazer isso, não dá pra continuar assim. E aí que eu descobri que é isso, né, essa coisa do cuidado, ela precisa passar por se você está falando aí de 3 pessoas, né, um pai, uma mãe e o bebê, é um processo de confiança em 3 níveis diferentes, né, a confiança ali de que eu consigo fazer, confiança do meu filho de que eu consigo fazer e a confiança também da minha companheira de que eu vá conseguir fazer em algum momento. Então esse processo, a gente começou a fazer isso muito forte durante esse momento e para mim assim foi muito marcante para minha paternidade, porque eu percebi que era isso, eu precisava descobrir a minha forma. Eu estava tentando imitar a Anne. E aí pro Dante naquele momento era assim, tipo, o que você tá fazendo aqui, cara? Sabe, tipo, você tá tentando fazer igual, mas você não tem peito, sai daqui, né? Era basicamente, se ele pudesse falar, seria isso. E aí eu comecei a descobrir que para mim o meu jeitinho era botar ele no sling, dar uma volta na rua, ir com ele até a padaria, e ele nunca chegava acordado na padaria, ele dormia no caminho. E aí eu voltava para casa, botava ele na cama, desamarrava o sling e pronto. Então essa era a minha forma de botar meu filho para dormir e foi aí que eu tive que criar esse processo com a Anne também. Que legal, é isso, cara. Tem que conversar e o outro lado tem que aguentar o tranco, né? Aguentar o rojão aí. Essa história é uma das histórias mais comuns de tudo. Não, e é isso, né? É igual você falou assim, é porque mulher, né? Vou dar minha voz feminina aqui. A gente tem mania de achar que é a mãe que sabe fazer, né? E quando você percebe isso, assim, que eu vejo aqui em casa, assim, que cada um tem o seu jeito de fazer alguma coisa e não necessariamente o seu jeito é o certo, né? E não importa o caminho, dá certo. E na hora que você começa a perceber que cada um tem um jeito, a criança também percebe. E também, aí eu percebo assim, tem coisas que o Léo faz que dá muito certo, e também se eu tento copiar, dá errado comigo. Exato. Mas por que o papai deu tão certo? E hoje a minha filha, já com 9 anos, ela fala, porque quem faz isso é o papai, não é você. Tipo assim, toma distraída, né? Mas porque assim, é a forma deles se conectarem naquele momento que ele criou para dar conta da situação e que para ela é especial com ele. E cai fora. E comigo, meus momentos com você, é em outra situação, de outra maneira. Então, assim, é muito legal perceber isso e é muito legal a criança, no meio disso, sentir essa confiança de que cada um tem seu jeito e de respeitar também e ter as suas preferências. Isso eu prefiro o papai e isso eu prefiro a mamãe. Momento mágico, né, cara? Eu sei lá, um dos momentos mais que eu me sinto mais poderoso, mais fodão, assim, é quando o bebê dorme no colo. A minha de 9 fala, papai, vamos deitar ali, ela dorme abraçadinho. E, porra, isso é uma puta de uma coisa gostosa, maravilhosa.
Agora, Que até ele puxando te... esse gancho, eu queria até comentar aqui que eu acho que foi um gancho também que você trouxe no início e que eu vejo isso acontecer muito ainda hoje, né? Que o fato de, às vezes, o pai encontrar essa resistência, ele acaba indo para um lugar que é muito, né, é muito sedutor. Então tá bom, você sabe fazer, eu não sei Confortável, né? fazer, né? Então vou aqui então ficar jogando meu videogame. Outro dia eu falei sobre isso, o que teve de mãe marcando e comentando. Tá vendo isso aí? Eu me sinto representada, eu não aguento mais, a vontade de quebrar o videogame do meu marido, não sei o quê. Por que isso, né? Existe, é claro, uma justificativa para isso, por mais que não explique ainda hoje isso acontecer, mas a gente sabe muito bem que a forma como nós somos socializados enquanto meninos e meninas leva a esse lugar, né? Essa dinâmica ela acontece muito por conta disso. Eu enquanto menino, você enquanto menino, você não foi incentivado a brincar de boneca, né? As brincadeiras, nenhuma das brincadeiras eram ali da faculdade do cuidar, eram sempre Não. do matar, do desenvolvimento físico, do desenvolvimento cerebral, era, né, o kit de cientista, era a arminha, era a bola de futebol. Agora, a gente aprendeu a isso e a gente nunca foi incentivado a cuidar de verdade. Então, se isso não estava ali presente na nossa brincadeira, que é, acho que, o laboratório mais importante da infância, né, o brincar, esse lugar onde a gente experimenta como é que o mundo funciona, o que que a gente faz, no que a gente é bom, mas ao mesmo tempo a mulher, a menina, ela é incentivada a fazer isso a vida inteira. Então acaba se colocando uma cobrança muito forte na mulher de que, olha, você foi feita para isso, você foi feita para cuidar da casa, cuidar do bebê. E não só isso, você precisa ser excelente nisso. Você não tem que ser só boa, você tem que ser excelente. Aí você pega essas duas pessoas que se encontram e têm um filho. E aí você começa a ver esse cara e fala assim, pô, peraí, mas eu queria fazer diferente, deixa eu fazer aqui. E é claro que esse cara nunca treinou de trocar fralda de boneca. Então ele não vai saber fazer de cara. E esse cara, ele assim, é o que eu sempre digo para as pessoas, você pode fazer errado, mas não tem tantas formas diferentes de fazer errado. Você eventualmente vai acertar, né? Tipo, Vai. trocar a fralda. Você vai fazer errado duas vezes, a fralda vai vazar, você vai ter mais trabalho para trocar aquela que sujou a roupa, mas você vai aprender. E por outro lado, a gente também, enquanto homem, tem que entender que não é o papel da mulher dar espaço para o homem exercer a paternidade. Essa coisa do tipo, às vezes a gente fica nessa de alguém tem que estender um tapete vermelho para poder caminhar plenamente, né, pela minha paternidade. Olha só como eu sou incrível, olha não sei o quê. Não é sobre isso, né? Então, assim, a gente não precisa depender, por exemplo, que mulheres criem grupos de apoio para pais, homens conversarem. A gente tem que criar isso, né? A gente tem que falar assim, não, eu quero fazer. Eu estou fazendo tudo errado? Estou fazendo, mas alguma hora eu vou acertar. A gente tem que exigir isso daí. E entender, ter um pouco de empatia com essa mãe, que se ela foi cobrada a vida inteira a fazer isso de forma excelente, causa um certo sofrimento. Eu falo assim, peraí, mas e se eu deixar ele fazer? E se ele for melhor do que eu? O que vai ser de mim? Para que eu Isso sirvo? mesmo. Né? Então, assim, essa resistência, ela vem desse lugar. E a gente precisa também ter essa empatia de falar assim, amor, olha, eu estou entrando aqui num território que todo mundo diz que você é incrível, eu não estou dizendo que você não é, mas eu preciso também exercer isso daqui. E você vai estar livre para fazer outras coisas e descobrir que você é incrível em outras coisas também. Então, é como vocês falaram, é sobre diálogo, né? Sobre a gente poder escutar outra pessoa de verdade com o coração. Que legal. E é gostoso de eu ver isso, que eu lembrei de um momento nosso com a Belinha também, né? Que logo a nossa primeira filha foi menina. E a Bela é muito. Ela nasceu, eu brinco que ela tem um momento que ela viveu mais no mundo de lá do que no mundo de cá. O conto de fadas era muito forte na minha filha, assim. E o Léo teve uma fase muito. Nessa época também de trabalho, apesar de muito presente, e chegou um dia e ele falou assim: eu nunca brinquei de menina, eu não sei fazer. E essa frase assim, eu lembro que eu falei com o Léo assim, cara, não tem escolha, só senta no chão. Ele falou assim, mas não adianta. Aí o Léo um dia brincou essa frase assim, ela vai sempre preferir a mamãe. Eu falei assim, só senta no chão, mais nada. E é isso, assim, uma semana que o Léo sentou no chão, eu perdi a Bela completamente. Porque as brincadeiras do papai são muito mais legais que a da mamãe, porque
A mamãe ensina cobrando, né? A mulher passa para a filha aquela perfeição do brincar, de não sei o quê, e o homem é mais engraçado. Até hoje ela fala. Você faz aquelas brincadeiras de Instagram, de TikTok, quem é o mais engraçado, quem brinca mais legal, o papai sempre ganha. E eu brinco assim, viu? Um espaço que um dia que você falou assim, eu não tenho esse espaço porque assim eu não fui treinado. A pessoa que ela tem preferência de brincar de casinha e de boneca com o papai, porque é muito mais legal e engraçado, que as bonecas voam, as bonecas explodem, as bonecas fazem um monte de coisa que a mamãe não faz. Então, eu acho assim, eu gosto de enfatizar isso, porque tem muita gente que pensa assim, que pena, já passou para mim, né? Não dá tempo mais. E eu acho que o resgate é em qualquer momento. Eu acho que tentar em qualquer momento. Basta começar, ninguém... E, assim, é até feio a gente falar que nós mulheres não assumimos também. Na hora que vocês falam que para a mulher parece mais óbvio trocar uma fralda, que a gente treinou, a gente brincou, é a gente que não assume que também é difícil. Aquele bebê é mole, é difícil, a gente tem medo. A gente tem medo de machucar, de limpar de errado, de infeccionar. E a gente também tem muito medo, só que a gente não fala, porque a gente é super poderosa que dá do cuidado. Exatamente. Então, assim, e aí fica desproporcional, né? Um homem que nunca fez, ele não dá espaço para abrir. E a mulher também não fala que também teve todas as dificuldades que o homem também tem, né? Isso a gente só tem, fica todo mundo no seu mundo calado, é a minha percepção. Pois né? é que a real é que ninguém sabe, ninguém nasce sabendo trocar Ninguém fralda. nasce sabendo, todo mundo aprende quando a criança nasce. E existe uma glamorização sobre a troca de fralda, né, Tiago? Acho que ele é um símbolo. Na verdade, cuidar de filhos é muito mais difícil do que esse ato, né? Porque esse ato é meio simbólico, né? Tocar o cocô de um outro ser humano. Mas é muito mais complexo do que isso, né? Muito, meu Deus do céu. Eu queria... Muito até porque essa fase ela acaba ali, sei lá, com 2, 3 anos, a criança já está completamente desfraldada. O que você vai fazer depois? Você não tem mais a desculpa da fralda, não. É pauleira, gente. Que isso, tá doido. Olha só, eu vou ler um tweet que o Thiago colocou no dia 22 de agosto. Ele falou o seguinte: eu não sei o que te inspirou a escrever isso, tá, Thiago? Eu queria que você comentasse. Só julga sumariamente a mãe que coloca o filho na frente de telas quem desconhece a sensação de ter filhos pequenos e estar completamente sobrecarregado. A discussão sobre telas na infância é urgente, mas precisa ser feita com empatia e sensibilidade. É muito foda o que você escreveu aqui, cara. É muito, muito, muito foda. E coincidiu, e eu não sei por que aconteceu isso, tem muito pediatra falando sobre potenciais problemas que o uso excessivo de telas podem causar para crianças. E você fez um encontro de dois mundos muito louco. Um é um mundo atual, que a gente tem que entender como ele é, né? Nós três, eu, a Lu e o Thiago, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, e a gente tinha desenho com hora marcada. O Pica-Pau passava no SBT na hora tal. Hoje você tem um streaming que você escolhe o desenho e você vê quantas vezes você quiser. O que é completamente diferente na nossa época. Mas a gente quiser, né? Eu lembro, eu já fui internado uma vez por uma enxaqueca porque eu fiquei 14 horas jogando Atari. Meu pai me deu um Atari, velho, e aí na segunda noite eu endoidei. Eu virei uma noite jogando videogame e tive dor de cabeça, não sabia o que era. Meu pai me levou para o hospital e tal. Quer dizer, tem essas coisas todas de tela, né? Por que você escreveu esse tweet, Thiago? O que você observou que te deu vontade? Ou você só se inspirou e falou sobre isso? Você viu alguma coisa? Tá, assim, eu tenho 4 filhos, vocês sabem, né? Então eu não tenho muito tempo para ficar acompanhando todas as tretas do universo da parentalidade. Gostaria, mas eu não, porque eu gosto de uma boa fofoca, mas eu não tenho condição de fazer isso hoje em dia. Mas às vezes, quando alguma questão, algum conteúdo, algum vídeo, ele começa a tomar proporções muito grandes, as pessoas. É um negócio muito interessante. As pessoas começam a me mandar por DM. Thiago, você já viu isso aqui? Thiago, queria muito saber o que você tem a falar sobre isso. Thiago, qual é o seu posicionamento com relação a isso? E é muito doido, porque lá atrás, 10 anos atrás, quando eu comecei a escrever sobre isso, eu jamais imaginei que algum dia as pessoas iam querer saber o que eu tinha a comentar sobre determinado assunto. Então, assim, para mim é uma grande honra, mas uma grande responsabilidade também para com essas pessoas que estão esperando isso de mim.
Então, nesse caso específico, começou a pipocar muito no meu inbox lá no Instagram, um vídeo de um cara, eu não sei quem é esse cara, não sei nem se esse cara é pediatra, mas assim, um cara falando sobre como ele tinha visto numa emergência de hospital, se eu não me engano, uma mãe que chegou com um filho e o filho estava no celular chegou, no celular ficou, no celular foi embora. Aí ficava dizendo que ele chegou no modo zumbi e saiu no modo não sei o quê, e começou a dar vários nomes, aí falou que é um pequeno imperador, porque essa pessoa não vai aprender a dizer bom dia, a dizer obrigado, a respeitar as pessoas, e começou a falar um monte de coisa. É o tipo de vídeo que a gente sabe, assim, eu sei que tem um certo tom ali que foi feito para a coisa viralizar e para as pessoas, é isso aí, vamos julgar. Porque assim, se tem um negócio que é pop, é julgar a mãe. É apontar dedo e falar que a mãe tá fazendo errado. Você sabe muito bem, né? Assim, é, e aí eu vejo isso e falo assim, pô, E cara, a gente sabe? cai, né? A gente cai. A gente pega a culpa Pô, inteira e veste. exato. E eu ficava assim, cara, não é possível, sabe? Porque assim, isso pra mim tem toda a cara de que foi feito de forma intencional. O cara não tava assim, preciso de abafar, gente. Não, foi feito de forma intencional. E pescou muitas pessoas. E muitos, inclusive pediatras, também começaram a compartilhar esse vídeo, como se fosse, olha aí, tá vendo? É importante. E aí que me veio essa sensação de, cara, não é possível que ninguém tá falando que tá errado isso daí, sabe? A discussão sobre tela, que é o que a gente vai se propor a fazer aqui, ela é importante sim. A gente não quer que todas as crianças tenham enxaqueca como você teve, sabe? E assim, a gente sabe muito bem que na nossa época, os desenhos, eles aconteciam naquele momento ali, ou era de manhã, ou era de tarde. Mas hoje em dia, o acesso é muito mais fácil. Hoje em dia, a criança, se ela quiser, ela fica vendo 24 horas o mesmo desenho. E a gente sabe os problemas que isso pode trazer. Ninguém está falando aqui que não, é tranquilo. Mas a gente precisa ter uma discussão um pouco mais empática com relação a isso. Primeiro porque não se sabe qual é a história dessa mãe. A gente não sabe o que está Perfeito. acontecendo. A gente não sabe há quantas noites a mãe dormiu. A gente não sabe se essa criança, por exemplo, é uma criança que tem autismo e que precisa daquilo para também se regular. A gente não sabe de nada. E a gente não sabe muito menos sobre o que a gente pode fazer com as crianças e fazer um recorte, inclusive, de como que às vezes não dá, né? A gente passou aí por um período de isolamento duríssimo através da pandemia e, poxa, quantas pessoas, quantas famílias que precisavam trabalhar de home office, né, ali durante a pandemia e trabalhar ainda mais do que trabalhavam quando era presencial, porque a gente sabe muito bem a sociedade que a gente vive, que está querendo sempre sugar o máximo do trabalhador. E Uhum. como é que essa criança vai ficar se ela não está indo nem para a escola, né? A gente esquece que a responsabilidade pelo cuidado da criança não é só dos pais, é da sociedade, é do governo. Todo mundo tem que se juntar e se reunir para cuidar das crianças e da infância. Não é só responsabilidade nossa. É claro que, no fim das contas, é nossa. Mas a gente sabe muito bem que, enquanto sociedade, a gente, na verdade, espera só que a mãe faça o trabalho. O pai não está nem aí, pode estar fazendo, está lá, trabalhando. Mas a gente precisa ter essa conversa honesta e franca de falar assim, olha, os dados são esses, né? As evidências científicas são essas, e a gente sabe muito bem que se a gente parar para olhar os últimos estudos, a gente vai ver que não é nem tanto esse desespero que se canta por aí, mas que a gente tem que olhar também para a realidade e ver que hoje em dia é inevitável que a gente não use também, não recorra às telas como uma forma de rede de apoio. Às vezes essa mãe que foi julgada, às vezes ela só vai conseguir fazer cocô se ela botar o filho para ver um pouco de desenho ali, um Mas cocô é em paz, verdade. É. né? Coisa que um homem, quando está trabalhando, ele pode fazer a hora que ele quiser. Pode ficar até jogando joguinho, fazendo cocô. Agora, essa mãe não vai conseguir se ela não recorrer a sabe, uma tela. Não é toda criança que vai, eu vou sentar aqui com meus blocos de madeira lúdicos e vou construir, você pode ficar aí, mãe. Não dá, a gente sabe, a gente tem filho pequeno, a gente sabe que a criança fica grudada. A criança não brinca sozinha até, sei lá, seus 4, 5 anos de idade. Até mais, inclusive. Então, a gente Uhum. precisa ter um olhar mais acolhedor sobre isso. Entender que, por exemplo, vocês mesmos, antes da gente começar a gravar, vocês estavam falando, olha, eu sou pai e ela é a mãe. As Nossa, crianças estão lá poxa, com quem? estão com a tela, porque, né? Então, assim, a gente, é um discurso muito hipócrita achar que não vai, que a gente só tem que delimitar e pronto. A gente sabe muito bem.
por exemplo, nos primeiros 2 anos de idade, que tem um impacto grande na criança. Mas sabe, vamos respirar, cara. Não vamos. Para de fazer esse tipo de conteúdo que vai viralizar para você ter muita curtida, muito comentário. E vamos tentar olhar para essas mães que vão se sentir ainda pior do que já se sentem. Porque assim, vou dizer uma coisa para vocês. Eu duvido que tenha mãe aí que deixa o filho na tela e fala assim: "Pá, isso aí, ó, que maneiro, ó, tô criando aqui meu filho, ó, que maravilha." Tá todo mundo se sentindo culpado. O pior do cocô do cavalo do bandido. Tá todo mundo sentindo assim. Eu me senti porque meus filhos começaram a também acessar mais tela durante o isolamento social. Então a gente precisa ter esse olhar acolhedor que muitas vezes falta na academia, né? Isso aqui é a realidade. Tiago, eu fiz um dever de casa, tá? A primeira coisa que eu fiz, eu fui no seu tweet e fui no seu Instagram e li todos os comentários, todos. Eu vi comentários de extremo alívio, tipo, ai, Tiago, que bom ler isso aqui, pensar que alguém pensa que, apesar de potencialmente causar alguma coisa, ter alguém pensando de um lado minimamente humano de o que aconteceu. Eu não conheci esse vídeo que você falou. Eu vi um monte de gente que não tem filho dando palpite em quem tem, é um saco. Os caras não têm zero de skin in the game, então se você não sabe o que fazer, não opina, sabe? Igual o cara que eu mais gosto é assim, quando eu tiver filho, o meu não vai ver o truco. Eu sempre solto um truco bem baixinho, meu truco. O pai e a mãe perfeita existem até o filho nascer. É isso. Boa. Quero ver, eu brinco assim, ó, agora você rapidinho, Léo, quando as pessoas falam assim, um filho meu nunca vai comer em frente a uma tela. Aí eu fico assim, até seu filho não abrir a boca para a primeira colher de comida e você ficar desesperada que você tem que comer e não só tomar mamadeira. Aí você fica assim, pelo amor de Deus, abre uma boca, olha aqui a galinha pintadinha, né? É inevitável, assim, o desespero é tão grande para quem já fez isso que a tela é tão fácil dar a boca abrir que assim, deixa ter mãe. Mas sabe o que eu fiz? Eu vou pedir a palavra um pouquinho, porque eu fiz o que eu faço da minha profissão. Eu fui buscar evidências sobre o assunto. Eu gastei algumas horas hoje, né, Lu, com isso. Então, fui nas bases de dados de artigos científicos, basicamente, quem é o ouvinte antigo do PBcast sabe, eu fui no PubMed, que é uma base de dados do mundo, e eu vou citar alguns artigos que eu vi sobre o assunto. Foi publicado na JAMA Pediatrics. Para quem não sabe, a JAMA é The Journal of the American Medical Association, é uma das maiores revistas do mundo, e ela tem a revista de pediatria dela. Em 2019, eles acompanharam 2.441 crianças. E eles dicotomizaram, eles classificaram essas crianças em dois grupos. Uma que tinha muita exposição em tela e uma que tinha baixa exposição em tela. Ou seja, todos tinham exposição em tela. Então, o mundo real existe, as crianças são expostas em telas, quer a gente queira ou não. Tá? Eu vou até falar a média de uso dessas crianças aqui. E eles fizeram uma coisa muito legal. Eles aplicaram testes cognitivos nessas crianças. Porque todo mundo fala, eu li alguns posts de pediatra que eu horrorizei, assim, falando assim, cara, só faltou falar que os neurônios das crianças derretem enquanto eles veem um vídeo no YouTube. E eu fui buscar. Então, eles pegaram crianças de 24 meses, 36 meses e 60 meses. Então, eu vou dar alguns dados rápidos aqui. As crianças com 24 meses, a partir de 2 anos, elas usam, em média, desse estudo, nos Estados Unidos, 2,4 horas de tela por dia. De 3 anos, 3,6. E as mais velhas, de 60 meses, é 1,6. Porque eles falam que eles já estão em idade escolar, então, na verdade, eles têm menos tempo de ter acesso às telas, eles acabam consumindo menos. E eles aplicaram esse questionário. Só para você entender, pessoal, esse questionário ele vai de 0 a 60, e eles aplicaram testes cognitivos nessas crianças. A nota das crianças de 2 anos é ajustado pela idade, tá? Então, não é que todo mundo faz a mesma prova, mas ele é ajustado para a idade da criança. De 2 anos, a nota foi 51 em 60. De 3 anos foi 52 em 60. E de 60 meses foi de 55 em 60. Só para todo mundo entender o que aconteceu. Ou seja, as notas eram altas, em média. O que mais me chamou a atenção é o seguinte. Aí eu vou falar, qual que é a diferença entre a criança que tem muita tela e a criança que tem pouca tela? A conclusão do estudo é,
quem tem mais exposição à tela tem uma pior performance no teste cognitivo. Aí o que todo mundo falou? Ah, tá vendo? Essa é a prova. Mas, Thiago, você é engenheiro, você vai entender o que eu estou falando. No score de 0 a 60, a diferença entre uma criança que vê muita tela e a que vê pouca tela é de 0,06 pontos. Não é nem 1% de diferença em performance cognitiva. Então, é uma história que é o tal do estatisticamente significante, mas que a diferença é miseravelmente não importante, não mudou nada. As crianças são idênticas. Mas como o estudo tem 2.441 crianças, a probabilidade de você achar uma diferença estatisticamente significante entre os grupos é grande. Então, quando eu li isso, eu quase caí de costas. Eu até falei para a Lu, Lu, a própria revista que publicou o artigo tem um pouco de culpa nessa história. Porque a conclusão do artigo é crianças que são mais expostas em tela têm pior performance cognitiva comparado com crianças que têm menos exposição. Faltou aquela frase assim, porém, essa diferença ela não é importante ao ponto de modificar a vida das pessoas. Principalmente dos pais que não têm apoio social por perto, que não tem parente para ajudar, que não tem babá, que não tem escola integral, que não tem uma porrada de outra coisa. Então, assim, eu tentei dar um dado que eu vou trazer, e eu vou tentar trazer mais durante essa discussão, que, assim, quando eu leio isso, é muito ruim porque o cara que não é letrado cientificamente na profundidade que eu gosto que seja, e a maioria não é, vai olhar para esse artigo e falar assim, mas a JAMA Pediatrics em 2019, senhor Thiago, falou que tem problema. E você vai aceitar, você vai pegar o resumo do paper e vai falar assim, é verdade. Na hora que você vai ler lá o paper mesmo, eu até brinco, tá, Thiago? A gente tem uma sigla, LPPI, leia a porra do paper inteiro. Quando você vai ler a estatística mesmo, o que você vê é uma diferença miseravelmente pequena e que provavelmente não impacta não a diferença entre as idades. Então, assim, primeira informação que eu queria trazer científica, né, dentro do nosso podcast é isso, que assim, tem problema. Eu não sei se esse é o maior dos problemas. É claro que as crianças que ficam em tela o dia inteiro vão ter problema de socialização, talvez, e tudo. Lu, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, assim? não. Mas eu queria comentar mais um paper só. Depois a gente tem um último aqui que eu queria comentar, e a gente faz uma conversinha sobre isso tudo. Uma das possibilidades de tela, e aí eu que sou um cara fisicamente ativo, sou meio fitness freak, é a obesidade. Né? Porque é outro problema que pode acontecer, porque é verdade, o YouTube é muito sedutor, o Netflix é sedutor, o Instagram para nós é sedutor e tudo, ele te toma muito tempo. E foi feito um estudo na Europa com 151 mil pessoas de vários países diferentes, que eles compararam várias variáveis, atividade física, tempo de tela em crianças de 6 a 9 anos, o tipo de transporte que ela utilizava, o valor que as famílias tinham o income, como é que fala? Renda familiar? Renda familiar, desculpa, obrigado, Lu. Era isso. É muito louco. Quando termina o artigo todo, basicamente o que o cara fala é o seguinte, a gente não consegue dizer que a causa da obesidade dessa criança é tela. Porque a criança que também tem pouca tela, ela também está num ambiente desfavorável para ela. Então, ela também está num apartamento pequenininho, ela não tem acesso a um playground, a um parquinho, a um quintal grande, uma casa. Ela também ela não faz o seu transporte para a escola a pé ou de bicicleta. É muito legal a análise desse artigo. Então, o cara fala, olha, verdade, a tela está no meio disso aí, mas ela não é um determinante independente da obesidade dessas crianças. Parece que, obviamente, a obesidade não é só isso. Então, talvez também os mais pobres ficam mais na tela e aí eles acabam comendo pior. Então, a qualidade nutricional dessas crianças é pior. Elas se exercitam menos. Então, eu estava conversando com a Lu, isso me lembra a tal da vitamina D, essa hype que tem de vitamina D agora. Todo mundo tem que ficar tomando vitamina D, toma vitamina D, toma vitamina D. O presidente da República falou e tirou o imposto de vitamina D, porque parece que não tem sol no país e tal, dá vitamina D para todo mundo. E vitamina D parece estar associada com uma porrada de doença. Mas na hora que você suplementa a vitamina D, a doença não some. O que significa que ela não é causa. Entendeu? É isso que eu estou tentando mostrar para todo mundo aqui do podcast. Então, assim, tem um grande professor de medicina baseada em evidência, amigo nosso, né, Lu, Neto, ele fala muito bem. A vitamina D é um marcador de alguma coisa em saúde que a gente não sabe ainda o que é.
mas ela provavelmente não é causa. Então você pega, vitamina. Eu não sei se vocês viram, várias vezes eu desliguei o microfone para poder tossir, que eu sou um asmático crônico. Aí eles falam assim: existe uma associação entre vitamina D e asma. Aí o que todo mundo vai falar? Então eu vou dar vitamina D para os asmáticos, vão parar de tossir. Não para. Os estudos mostram isso. O que mostra que a vitamina D está presente, mas ela não é causa. E é bem provável que as crianças que são expostas a muita tela nesses países europeus, elas também são menos expostas a esporte. Isso quer dizer que o ambiente que esses meninos vivem, essas meninos e meninas, contribui para a obesidade, e a tela é apenas um de vários marcadores que contribuem para a obesidade. Exatamente. Sabe, então assim, eu acho legal a gente discutir isso, porque eu percebi, talvez porque eu ia conversar com você, Thiago, que assim, a tela é o vilão da humanidade, sabe? Não pode, não pode, não pode, não pode. E não é, na hora que você vai na letra da ciência, não é bem assim. E eu vou dar uma parada para a gente conversar, mas eu vi muita redação. Artigo científico publicado, que é um cara que está falando sobre o tema e não apresenta nenhum dado sobre o tema. Entendeu? Que é uma hipótese, o cara tem uma hipótese, o cara acordou de manhã e falou assim, cara, isso deve fazer mal. Porque quando você olha, realmente fala assim, pô, deve fazer mal pros olhos, meu filho podia estar brincando e tal. E eu acho que é meio óbvio, Thiago. Por exemplo, eu e a Lu, esse sábado, a gente foi para casa de amigos. É muito legal, né, cara? Quando você pega... a gente pegou o Pedro e a Bela e colocamos com mais 4 crianças. Eles nem querem saber de tela. Eles vão quebrar o pau. O Pedro caiu do sofá lá na casa do povo, machucou e tal. O pau quebra, eles brigam, eles brincam, eles comem e não vem tela, porque o ambiente está ajudando. E aí agora eu quero voltar no seu tweet. Muitas vezes durante a vida normal do ser humano, esse ambiente não existe. Na maior parte do tempo ele não existe, na verdade. Na maior parte do tempo ele não existe, é isso. E eu acho assim, como a minha primeira formação é de engenheiro, eu sempre tive um gosto muito grande pelos estudos acadêmicos. Inclusive, uma das formas que me trouxe muito para dentro desse universo de criação com apego, de disciplina positiva, e foi justamente essa vontade de também encontrar evidências científicas dentro desse universo, não só de parto, mas de parentalidade, criação de filhos, que eu vivia também lá enquanto engenheiro, né? E é muito surreal ver como que isso se popularizou de tal forma que é exatamente o que você falou. As falas, as conclusões, elas se tornam muito pobres, porque você esquece, na verdade, você acha que o mundo não tem condições multifatoriais, né? Ou seja, é o que você falou sobre a tela. Não, se a exposição da tela é alta e tem associação com a obesidade, portanto, tela sempre vai causar obesidade. E não é isso. Não, é muito reducionismo, né, Thiago? Muito. Isso tu vê aos montes, sabe? Você vê isso em estudos, por exemplo, que falam sobre síndrome de morte infantil, né? Então, eu vou trazer aqui, inclusive eu vou provocar vocês para fazerem um episódio, acho que seria incrível a gente falar sobre sono da criança, sobre cama compartilhada, porque saiu recentemente uma nova orientação da Associação Americana de Pediatria, falando que não, cama compartilhada aumenta os riscos de síndrome de morte infantil. Então a gente não recomenda mais que vocês façam. E assim, se vocês quiserem, eu volto com o maior prazer para discutir sobre isso, porque tem outros estudos para falar sobre isso. E recomendo que vocês chamem também a Mari Rios, que o arroba dela é arroba uma mãe pediatra, ela é incrível também. Ela é um amor, mineirinha, cruzeirense, igual eu, cara. Então pronto, então tá formada aí. Tá formada a mesa. Me chamem quando for chamar ela. E assim, esse é um caso também que acontece, né? As pessoas falam assim, não, peraí, então teve um caso de uma criança, de um bebê que morreu de morte súbita. Os pais estavam fazendo cama compartilhada, portanto, a cama compartilhada aumenta o índice. E você não sabe qual que é o índice, se esses pais fumam, você não sabe se esses pais tomam medicação, você não sabe qual é a condição dessa prática de cama compartilhada, você não sabe de nada, então você só pega um fator, associa com o outro, e isso para mim, assim, é falta de ética, sabe, acadêmica, inclusive, porque você está associando coisas que você sabe que elas não estão, não é só uma única, né, interação que elas têm entre si.
E é exatamente esse o caso das telas e assim, eu acho que a gente precisa realmente dar um passo para trás e olhar com calma para tudo isso, né? Porque da mesma forma como a gente não pode fazer como as pessoas estão fazendo, de olha, vai destruir a vida do seu filho. Seu filho vai ser um zumbi, um imperadorzinho, como o rapaz fez lá no vídeo. Mas a gente também não pode chegar e falar assim, ó, não tem evidência, tá tudo liberado. Larga a Não, criança aí para ver TV o é. dia inteiro. A gente sabe que não é isso, não é nenhuma coisa nem outra, né? A gente Uhum. sabe muito bem, é óbvio que a criança ela precisa estar na natureza, ela precisa estar ao ar livre, ela precisa estar brincando com outras crianças, mas não é sempre que ela vai poder estar participando disso. Então, nesses momentos que a gente precisa, a gente, né, pode recorrer a esse apoio. E uma coisa muito curiosa que aconteceu, eu não sei se você pegou isso na leitura dos comentários que você viu do tweet, no Instagram, é que tinha galera que começou a achar que eu liberava, assim, né, que eu era totalmente a favor de liberação total de telas. E, gente, Tô sabendo que você tem no mínimo uns 10 tablets em casa. Gente, os meus filhos não têm celular, não têm acesso irrestrito a celular, nem tablet. E assim, a única tela que eles consomem no dia a dia é a TV. E mesmo assim a gente controla. Tá bom já tá bom de desenho por hoje, tá bom. Eles não têm celular. A maioria dos amigos do Dante e do Gael, né, que um tem 7, o outro tem 9, já tem celular. E os meus Minha filhos não filha também. têm. Então, assim, eu não vou julgar os pais que deram, sabe? Eles têm lá a decisão deles, mas É, eu optei por não. Mas eu eu não vou também ficar não. julgando as pessoas por isso, Exato. sabe? E eu não vou ficar dando esse papo de coach por aí, dizendo, ah, não, porque os CEOs do Vale do Silício, Bill Gates, nunca deu um iPad para seus filhos. Por quê? Porque ele sabia que isso fazia mal, que isso ia destruir a criatividade deles, não sei o quê. Não, gente, calma, vamos respirar, sabe? Não é sobre isso e também não é sobre essa mentira que existe sobre, não, a gente precisa usar a tela para deixar os nossos filhos mais inteligentes, mais eruditos, né? Então, assim, aí começa a criar uma outra loucura de que, não, olha, o bebê, você precisa. Tá vendo esse aplicativo aqui, ó, de músicas, desenhozinho com música de ópera? Pronto, aqui, ó, música clássica. O seu filho vai ficar vai ter um QI elevado. E também não é verdade. Então, assim, a gente não precisa dizer que tem que botar, mas também não precisa dizer que você tem que banir completamente da vida da criança, porque isso não reconhece a vida real, principalmente no Brasil que a gente vive, né? Ô, Tiago, eu nem sei como é que é a escola que seus filhos estudam, mas na escola que os meus estudam, a Lu fez uma lembrança muito boa. É, existem hoje aplicativos de jogos educativos, de matemática, de Inglês e leitura, português. elefantinho letrado, né, Lu, que a Bela lê. Ela tem dois programinhas, um de inglês e um de português, que é leitura, é uma biblioteca virtual. Mas é muito Uhum. legal, é interativa, né? É um levantinho que aparece, ele fala: Oi, hoje a gente vai ler uma história juntos. E ele lê o livro, e depois faz um quiz, que é uma prova, e aí tem nota que Uhum. a professora tem acesso, e aí ela tem uma biblioteca toda colorida que ela pode ler para a professora ouvir ela lendo, e ela ama, assim. Eu acho o máximo, porque toda hora eu falo, filha, vamos ler um livro? Ela, vamos ver o elefantinho. E eu mando ler um. Na hora que eu vi, ela já leu 3 livros, Mas né? é. E ela cansa também, né? Porque cansa. Mas, assim, é um estímulo que eu lembro quando eu era criança, o volume de livro que eu tinha em casa nem era tão interessante igual essa riqueza que tem hoje. Então, assim, igual você falou, tem os dois lados e nem sempre é tão perverso, assim, e nem sempre é tão Uhum. maravilhoso de chegar ao ponto de falar, nossa, vai mudar a descoberta, mas o julgamento, assim, de nem saber o que está sendo usado, né? Sei lá, até na hora que a gente vê o julgamento, igual a gente começou a história do tal vídeo, eu fiquei pensando ali, vendo você narrar, né? Tudo bem, a gente já falou, a gente não sabe qual era a história ali no momento, o que estava acontecendo, por que aquela criança chegou e foi embora com a tela. Mas eu fico pensando assim, né? Cadê a empatia das pessoas de pensar assim, tá bom, o tempo todo que aquela criança permaneceu ali, e ela tá em tela, e eu sinto isso. Quando a gente sai muito pouco hoje, né, Léo, com as crianças. Depois que eu tive meu segundo filho, a minha filha sentava em restaurante, o meu filho não senta. Não senta. Eu não sei se é menino ou menina ou personalidade. Ele sobe e desce, pega, não sei o que, pega a pedra, vai na mesa do lado e destrói. E eu dou tela, já chega com o celularzinho da mamãe, porque eu quero em meia hora comer uma pizza, enfiar um trem na comida na boca dele e ir embora dali.
Mas é o meu momento, tem hora que o celularzinho na mão é de sanidade mental, né? Porque eu também tive um dia cheio, eu também estou exausta, talvez eu estou até com problema pessoal, e tem hora que a tela ali é um momento que, se eu não tivesse, eu estaria gritando com a minha criança. E eu sinto olhares, é claro, sentar no restaurante, tem pessoas olhando, tem pessoa falando alto. E eu tenho uma mania, um defeito, que o Léo sempre ri, que eu sou daquelas pessoas que estou aqui, estou atenta a todos os comentários de qualquer mesa. Tem hora que eu fico assim, peraí, tem uma briga ali que eu tô ouvindo. Então, assim, você fica atenta a comentário, que eu sou muito atenta a comentário. E tem dia que você tem alguma cadeira assim, dá vontade de falar assim, você quer olhar para mim? Eu tiro a tela. Se você quiser, você pode entreter minha criança, porque eu tô a fim de tomar um chopp com meu marido, que tem, sei lá quantos meses que eu não saio com ele no momento para tomar um chopp, e eu não tenho com quem deixar minhas crianças. E hoje, sim, eles vão ficar na tela. Só que a pessoa vê aquele retrato da sua vida naquela janela de 1 hora. E a pessoa se sente do direito dali fazer um vídeo e criticar e falar o que quer falar. E aí vem o meu lado de pesquisadora junto, né? Que é o que a gente estava falando. As pessoas pegam suporte de artigos que com conclusões erradas, ou artigos de teoria, né? Artigos que tentam fazer uma relação causal de teoria que pode ter uma consequência, mas, na verdade, na hora que você lê o artigo mostra exatamente o contrário, ou ele não tem o poder, talvez é um estudo transversal, é um estudo que não foi desenhado para mostrar aquilo, e reforça aquela opinião formada, e sai destruindo qualquer imagem do tal errado, do absurdo da criança comer com celular, da mãe no restaurante com celular, e as pessoas mal sabem que quando chega em casa, a gente só fica no quintal, correndo, pulando, andando, brincando com o cachorro, e julga a sua vida inteira para aquele momento que te viu sem te conhecer, né? E assim é o mundo, né? As interpretações vão erradas desde o momento que vê e desde o momento que busca evidência para dar suporte naquela crença do que ele viu. E olha que doido, né? Você tá falando disso e a gente sabe muito bem que, independente da sua situação, se você estivesse sem tela e o seu filho causando maior fuzuê no restaurante, iam comentar, iam julgar você. Claro. Se você botar Tá lá, a bebendo cerveja tela, e quebrando o restaurante. Exato. Vai ter. O julgamento ele vai vir sempre. Mas existe uma coisa muito curiosa que é esse cara que fez esse vídeo e que faria um vídeo sobre você, duvido que ele falaria sobre o pai. Ele ia falar da mãe. E o pai tava lá do lado, né? Então, não, tô aqui também. Estou também concordando com isso, mas ninguém fala, não, pai não. Pai, coitado, é um pai mandado. Na melhor das hipóteses, ele é um pau mandado. Então, assim, a gente precisa lembrar que isso tem recorte, isso tem nome, e entender que, de novo, a gente tem um olhar um pouco mais honesto sobre a coisa, um pouco mais equilibrado sobre a coisa. É o que você falou. Não é o fato que você vai uma vez ali no restaurante e vai deixar porque você quer tomar o seu cervejinha em paz, que a gente, todo brasileiro deveria ter o direito de tomar uma cervejinha em paz, pelo menos, né? Porque é o Brasil precisa. O Brasil obriga a gente a beber. Então, assim, se todo mundo entendesse isso, entendesse que não é para a vida toda, né? Ou seja, você mesmo trouxe o exemplo da tua filha que curte, tem esse aplicativo da escola, que incentiva a leitura, mas isso não quer dizer que eu vou tacar fogo em todos os livros infantis e que eu nunca mais vou ler nada com a minha filha, vou deixar o tubarãozinho lá ler para ela no aplicativo. Não é. Então, assim, a gente sabe a importância para o vínculo, para a criança entender, para a criança pegar um livro, pegar e ler com você, né? A leitura compartilhada, isso é tudo importante. Mas a gente não precisa achar que, né, a tecnologia ela é uma grande vilã e a gente precisa banir ela. Mas também a gente não precisa achar que ela vai ocupar todos os espaços da vida das nossas crianças. Até porque a gente precisa lembrar que, por mais que a responsabilidade pela criação das crianças, né, de uma forma geral, ela é uma responsabilidade compartilhada entre os pais, entre o governo, entre a sociedade, a gente precisa lembrar que a gente está ali no final, como eu falei aqui antes, né, a gente está ali no final da corda. E a gente precisa assumir essa responsabilidade de saber, por exemplo, o que os nossos filhos estão vendo. Exato. O acesso irrestrito, ele é extremamente problemático, não só por conta de o cognitivo e tudo mais, mas pelo conteúdo que aquela criança está assistindo, que na maior parte do tempo não é apropriado para a idade daquela criança. Então essa coisa de, eu boto no YouTube, ela vai ver. Você sabe o que seu filho está vendo no YouTube? Você sabe que tipo de desenho? Será que esse desenho que ele está vendo na Netflix é apropriado para a idade dele?
Então a gente Perfeito. precisa saber o que os nossos filhos estão consumindo desde sempre. Isso não significa invadir privacidade. A gente precisa saber, a gente precisa conversar, a gente precisa entender que a tela, a tecnologia, ela pode ajudar a gente, mas ela não precisa ser o todo da vida dos nossos filhos. A gente precisa saber o que eles estão vendo, a gente precisa conversar. E mesmo conteúdos que a gente não ache tão apropriados, a gente pode usar eles como um gancho para ter conversas significativas com os nossos filhos. Eu Perfeito. sempre trago o exemplo da Turma da Mônica, né? Que fez a minha vida, fez provavelmente a infância de vocês. A gente tem um carinho enorme pela Turma da Mônica, pelos gibis. Muitas crianças aprenderam e aprendem ainda hoje a ler através dos gibis da Turma da Mônica. Mas a gente sabe que tem uma série de questões ali, né? A gente sabe muito bem que incentiva o bullying, que tem um monte de coisa que a gente não Agressividade da gosta aí. Mônica. Tem muita coisa ali que não é legal para os dias de hoje, principalmente com o conhecimento que a gente tem. Mas isso não significa que eu tenho que expurgar a Turma da Mônica da vida dos meus filhos. Ainda mais do Dante, que adora. Ele ama ler aquilo, ele acha engraçado. Então o que eu vou fazer? Ao invés de proibir, eu vou chegar e falar, poxa filho, tá vendo isso aqui? O Cebolinha falou isso da Mônica, o que você acha sobre isso? Você acha isso legal? Será que a Mônica... Não, e aí a gente cria diálogos riquíssimos que nunca tiveram com a gente, para eu poder ouvir o Dante falando, não, o Cebolinha não devia ter feito isso porque isso não é legal, isso ofende, isso machuca o coração. Mas a Mônica também podia ter controlado um pouco a raiva dela, não devia ter batido, porque a gente não pode bater, a gente tem que resolver as coisas conversando. Então, olha que riqueza, né? Ou seja, é assim que a gente consegue, inclusive, ajudar os nossos filhos a se desenvolverem numa inteligência emocional mais complexa e mais autônoma do que a gente teve na nossa infância. Então, tudo isso é benefício se a gente souber utilizar da forma adequada, né? Hoje mesmo a gente teve essa conversa aqui em casa, né, Léo? Porque a gente acordou com a notícia do tal desodorante lá, do desafio do desodorante, né? De inalar, né? Não sei. E aí hoje eu brinquei com a Bela, porque hoje eu sou muito preocupada com o YouTube, porque sem querer eles vão flipando lá e eu vejo os desafios, e tudo é desafio. Desafio do slime, desafio não sei da onde, e de repente vem desafios que são perigosos, a gente sabe disso. Mas o legal é que você falou assim, ter o controle, de ver com a criança, de estar no mesmo ambiente e de conversar. Hoje a gente teve uma conversa riquíssima também sobre isso, de explicar o que é desafio, qual que são os limites do corpo, quais são as consequências. E é muito legal que ela se expressa assim, mãe, mas nem sempre você vai estar perto de mim, nem sempre eu sei o que é certo e o que é errado. Como eu vou julgar, né? Porque eu toda hora eu falo. E é muito legal você abrir essa discussão de falar assim, se coloque no lugar. Vai machucar o seu corpo? Pode ferir o seu corpo? Pode acontecer alguma coisa que você não sabe sair da situação? Você gostaria que fizesse com você ou com os outros? E ela vai pensando e debatendo ali, ela fala assim, não, mas então, talvez se eu estou o desconhecido com não ter você por perto, você vai ajudando ela a tomar a decisão com exemplos vistos que sem querer foi inapropriado de ter visto. Então, assim, tem o lado ruim se você também não participa dessa criança. E aí nem é a tela, né? A gente vai discussão para o outro lado. É a participação do pai na criação da criança. Exatamente. Porque pode ser sem tela e a criança está aprendendo tudo de errado com o amiguinho na rua. Então, assim, na minha época de criança, eu assistia pouquíssima tela, mas eu ficava o dia inteiro brincando numa rua sem saída. E de lá eu vi muita coisa errada. Né? A minha sorte é que eu tinha uma mãe também que conversava bastante. E aí ela apontava o que era certo e o que era errado, eu chegava em casa e comentava todos os amigos, né? Então, assim, nem tudo a tela é só vilã. Eu acho que a gente, sem querer, a gente também joga alguns outros erros em cima da tela com uma forma não adequada, não sei, no meu ponto de vista. Eu acho que é questão de conteúdo, né? Aí eu acho que é inequívoco, né? Óbvio que conteúdos inapropriados não são bons. Óbvio, até o nome, né? Conteúdo não é próprio para a idade da criança. Isso aí. De pesquisa, uma outra coisa que eu achei, que aí sim eu acho que tem uma questão de saúde, é oftalmologia. Então, lógico, exposição crônica a essa luz de computador. Para eu e a Lu somos professores, a gente fica o dia inteiro na frente do computador. Óbvio que a gente está sem óculos aqui agora, mas a gente usa óculos o dia inteiro. Isso atrapalha. Mas eu queria comentar um último artigo que estava nos comentários do Tiago, tá? Alguém falou assim, veja esse artigo incrível da Nature. Eu falei, caraca, a Nature mostrou isso? Puxou, né? Sempre tem a fake Nature, tá? O grupo Nature tem várias revistas. Então, tem uma revista que chama Pediatric Research, que é do grupo Nature, que foi publicada em 2020.
que é um estudo transversal, ele coletou dado uma vez só, em 274 crianças, eles queriam olhar, pegaram só crianças que não foram expostas à tela até os 2 anos, o que é ótimo, eles queriam olhar a função cognitiva das crianças. Mas, de novo, aquela diferença daquele questionário foi de 0,28 pontos em 60 pontos, ou seja, nada. Mas o que mais me assustou nesse artigo, Thiago, é o mesmo problema que a gente tem nos estudos de nutrição. Eles perguntam pros pais quanto disposição de tela os filhos têm. Aí eu brinco assim, eu não sei o que eu comi anteontem. Eu jamais vou conseguir calcular, em média, quantas horas de tela os meus filhos foram expostos nos últimos 2 anos, entendeu? Então, o negócio assim, tá publicado. Eu não estou duvidando desses resultados, eu não estou duvidando desses resultados. Mas na hora que você faz o LPPI, lê a porra do paper inteiro, a sua interpretação daquele estudo não pode ser catastrófica. E é muito louco. E é muito louco esse debate que nós estamos fazendo aqui com o Thiago, Lu, que a maioria das interpretações dos artigos são tentando puxar para o lado bom. Mas de tela, existe um conceito que isso faz mal, então logo vamos empurrar para baixo. Que geralmente, Thiago, é o contrário. Tipo assim, a hidroxicloroquina é ótimo para Covid. Aí o cara inventa uma massagem lá e fala que o negócio funciona quando obviamente não funciona. No caso de tela, o que eu percebi é um spin para baixo. É um spin para falar mal de resultados, na verdade, miseravelmente pequenos. Isso em pesquisa de um spin. Que é quando você pega um viés de confirmação, né? O cara tá ali só querendo buscar alguma coisa para confirmar. Então, assim, eu não sei se a gente está caminhando meio para o fim disso aqui, mas eu acho assim, sim, a gente tem que ficar atento a esse negócio todo, mas também tem um pouquinho de tranquilidade no que diz respeito à pesquisa, que a maioria desses estudos são observacionais, eles não provam causalidade, e o impacto parece ser multifatorial. Eu acho que o Thiago, no final, aqui tocou num ponto mais foda, que é o conteúdo que o cara está sendo exposto. Uma coisa, a Belinha faz de vez em quando, ela liga um canal do YouTube que o cara ensina a desenhar. Então a Bela fica pausando, o cara dá aula de desenho, e ela tá desenhando pra caramba, aprendendo no YouTube. Eu acho legal pra caramba. Ela fala, papai, olha o desenho aqui. É uns baita desenho, muito lindo que ela faz. E se alguém me convencer que aquilo faz mal, eu não consigo imaginar onde aquilo pode fazer mal. E ela vai na TV grande, com a porta aberta, e você tá vendo o que ela tá fazendo. A gente fica ali o tempo todo. Mas o final de tudo que o Thiago falou, que eu acho que é o que mais me tocou, é que ele conseguiu confortar muitas mães e pais que por necessidade, não por comodidade, porque está largado o filho, tirar um pouco desse sentimento de culpa que porventura tenha sido causado por um vídeo de uma outra pessoa, seja intencional ou não. Então assim, Thiago, eu achei foda pra caralho o que você fez. E você deixou um debate aberto, eu vi que você não interferiu muito, você deixou quieto o pau quebrando. Foi muito legal, muito generoso da sua parte. E é engraçado que num post em que você pediu para as pessoas não julgarem, ainda assim tem sempre os malditos que chega lá e julga, né? É igual brinco, né? Eu chego ao Thiago, desculpa, em vez de você aceitar meu perdão, você chuta na minha cara. Exatamente isso. A internet tem que parar com esse negócio, velho. Até na hora que você pede desculpa, o cara te chuta. Chutar cachorro morto. Eu tenho muita raiva disso aí na internet, entendeu? Eu não gosto. E acho que você mandou bem demais ali na hora que você fez o post. Ainda assim, eu lamento alguns comentários que eu vi lá. Porque algumas mães estavam falando, ai, graças a Deus que o Thiago falou isso, tô me sentindo tão bem, tão leve. Lu, depois você vai lá ver. E sempre tem um babaca que fala assim, não, mas a gente tem que... Meu Deus do céu, é muito perigoso. Eu lamento muito. Eu costumo fazer esse tipo de coisa, assim, quando eu vejo algo que me incomoda e eu quero, porque assim, é óbvio que o meu objetivo com esse tweet, né, e obrigado pelas palavras, pelo reconhecimento, mas o meu objetivo quando eu faço uma coisa dessas é justamente acalmar os ânimos, né, eu não quero provar pontos, eu quero só acalmar os ânimos, principalmente das mães que estão se sentindo ainda mais culpadas com esse negócio. Ainda mais quando eu comecei a perceber, como você falou, o tanto de pediatras e de nomes que são relevantes e que essas mães consideram bastante, estavam repostando e
propagando essa mensagem de tanta culpabilização. E então, assim, nessa hora eu preciso falar alguma coisa para acalmar essas pessoas também, essas mães. E essa é a minha ideia. Porque normalmente se eu quiser prolongar um pouco a conversa, o assunto, eu vou gravar um vídeo, né? Eu não vai ser num tweet que eu vou conseguir aprofundar e explicar para as pessoas o que eu penso, né? Vai ser num podcast como esse aqui que eu vou conseguir falar durante 1 hora sobre as coisas que eu penso. Isso não cabe num tweet. Não. Então a ideia desses tweets, eles são justamente para... Calma, gente, respira. Não é tudo isso, a gente precisa conversar, mas tem que ser de uma forma responsável. Eu acho que as pessoas esquecem o tamanho da responsabilidade que elas têm quando elas têm uma quantidade muito grande de seguidores, sabe, quando elas têm um nome ou quando elas têm um lugar de reverência ou de, né, importância para a vida dessas pessoas. As pessoas esquecem isso. E eu sempre me lembro disso, porque eu sei que tem muita gente que baliza a forma que educa o filho pelo que eu falo. Sabe, isso para mim é muito grande, é uma honra, mas assim, é uma baita de uma responsabilidade. Eu não posso chegar e falar qualquer coisa porque eu quero ganhar views. Eu não posso fazer isso, sabe? Eu tenho um compromisso com essas pessoas. Eu não posso simplesmente falar qualquer coisa porque eu sei que é o que vai bombar na internet. Mas as pessoas não, né? Infelizmente, muita gente pensa o contrário. Quer mesmo a fama, quer mesmo a quantidade de seguidores e, enfim, pelo menos eu tento fazer a minha parte, aliviar um pouco esse peso, né? Mas eu acho que você obteve êxito nisso, Thiago. Eu igual eu falei para você, hoje eu tive o cuidado de ler tudo, depois eu fui no Instagram. Eu tô desde as 3 da tarde fazendo isso. Entendeu? A gente estava jantando ali, eu na tela, a tela aberta, tentando ver e tentando montar algum parâmetro do que eu estava lendo. Apesar de um ou outro bobão lá que foi lá chutar as mães sofrendo, a maioria das pessoas se sentiram confortadas por você. E eu vi vários médicos que eu conheço no Twitter. Teve um cara que botou lá, esse cara do Nordeste, um cara muito legal, esqueci o nome dele. Ele falou assim, esse tweet tinha que ser colocado numa moldura e enviado para todo mundo. Então, assim, você pode ter certeza absoluta que você conseguiu acalmar essas mães, ou esses pais, seja lá quem for, e a gente tem certeza que as mães e os pais estão fazendo o melhor que podem pelos seus filhos. Né? A gente sempre faz isso, a gente nunca, não importa o que a gente faz, essa aqui do meu lado, cara, não importa o que ela faz, ela sempre acha que está fazendo menos do que ela deveria. E eu acho que a Lu dedica a vida dela muito além do extremo. E eu tenho certeza que a Lu é meio padrão de todas as mães do mundo que estão tentando acertar e não está na hora de dar porrada nisso, principalmente baseado nesse tipo de ciência. Né? Baseado de evidência, baseado nisso, de interpretar. Não estamos falando de dar cocaína para criança, não. Nós estamos falando de um menino ver um vídeo no YouTube. Entendeu? São coisas diferentes. Mas é isso que eu queria meio que falar, assim, que a gente sempre gosta de dar uma mensagem do tema do nosso podcast, que é um pouco falar de ciência, onde a gente vê, assim, a literatura científica, até no meio de profissionais de saúde, ele é baixo em relação à interpretação. E eu acho que o que as pessoas mais erram na interpretação desses estudos que comentamos durante a nossa discussão é que as pessoas muitas vezes confundem o que é correlação, associação e causa, né? Muitas vezes as pessoas põem que existe uma causa porque apresentou uma correlação positiva entre um fato e outro. Mas não a presença da correlação não quer dizer que isso causou, porque uma correlação sozinha não se fala de causa e efeito. E na hora que a gente lê a evidência mostrando, beleza, então vamos ver o efeito na cognição, o efeito no atraso do desenvolvimento, a gente viu que o efeito é de um tamanho menor que 1% se houver. Então, assim, ou seja, não há diferença em efeito, em desfecho, o que a gente toda hora fala. Então, assim, o cuidado que a gente tem, não só que a gente quis mostrar, assim, todo o motivo desse episódio foi falar um pouco de empatia e julgamento, né? Mas também eu acho que a gente quis trazer para o nosso podcast para falar assim, cuidado também de usar a ciência em vão nesse momento, porque você traz o julgamento mais forte, né? Porque se a pessoa já está ali se sentindo julgada e vem um profissional da saúde e reforça e traz um mecanismo de correlação, trazendo aquilo como causa,
reforça, igual eu brinquei assim, nós mães, a gente cai e veste, né, a roupa da culpa, porque é uma pessoa, né, um médico te falando que realmente é prejudicial para o seu filho. Mas é uma fala baseada em estudos que não conclui aquilo. Então, eu acho que é muito importante que a gente, eu vou falar como profissional da saúde agora, que cuidado na leitura dos artigos para informar a população, porque muitas vezes a gente não ajuda. Eu acho que a gente até piora a situação. Ô, Luluzinha, sabe o que é pior? É que se no observacional o estudo tem um efeito pequeno, se você um dia conseguisse fazer um estudo de verdade para tentar provar causalidade, esse 1% ia desaparecer no estudo perfeito. Entendeu? Eu estou pensando aqui agora, porque eu sempre, né, sempre volte para dentro da alma do nosso podcast, que é sobre ciência. Se um estudo imperfeito já dá um efeito pequeno, num estudo bem conduzido, o viés ali acaba, ele aniquila, acaba tudo. Talvez você nem vai ver isso. E a gente está aqui na internet discutindo valores baseados talvez em falácias de ciência, né? E aí, Lu, desculpa, isso é uma coisa que é chamada em ciência de consequência não intencional. Você está achando que está ajudando as pessoas e está atrapalhando. Acho que, resumindo, é isso que o Thiago observou quando ele se inspirou em fazer o tweet. Talvez a intenção do cara de botar o vídeo não é ruim, não é maléfica, ele tentou informar as pessoas. Mas várias vezes na ciência, você cria consequências não intencionais. A gente faz isso o tempo todo. A gente, né, o Thiago fala alguma coisa, acaba que eu te magoo, eu não queria, mas eu magoei e tal. Acreditando que todo mundo faz isso de forma honesta, pode ser que um artigo científico mal interpretado cause consequências não intencionais, como aumentar a culpabilidade das mães. Então, acho que acabou que vira um bom ciclo de discussão para a gente falar isso bem. Às vezes, assim, isso eu gosto muito de falar também, né? Na maior parte do tempo, não é nem necessariamente o estudo em si que é um grande problema, e sim o que as pessoas fazem desse estudo, né? E isso acontece em todos os lugares. As pessoas utilizam estudos, artigos científicos como ferramentas de opressão também. As pessoas usam a criação com apego, que é o que eu advogo já há quase 10 anos, como forma de opressão. Você não amamentou seu filho, você não vai ter um vínculo de apego seguro com o seu filho. Mentira! Não existe isso, sabe? Eu passo a minha vida inteira falando, não, gente, criação com apego não é sobre isso. Criação com apego não é sobre você dormir sempre com seu filho na cama. Mas as pessoas pegam aquele recorte e falam, olha, é isso aqui, você não é mãe boa o suficiente porque você não faz isso, porque você não largou o seu emprego para viver 24 horas por dia com seu filho. E nunca foi sobre isso. Mas as pessoas transformam nisso, sabe? Então acho que pensar muito que acho que falta também. Existe um endeusamento também, né, do que é a ciência. A gente sabe que a ciência é importante, mas ela é uma das pernas da sociedade, né? Vamos pensar assim. Então, se a gente parar para pensar o que é, como a coisa se torna um mercado, como que a gente tem pessoas que vivem disso, né? São cientistas, são pesquisadores que vivem disso, e essas pessoas, assim como nós nos nossos empregos, temos também metas. Então esse cara precisa produzir conhecimento. O trabalho dele é produzir conhecimento. Ele precisa produzir paper. Então ele vai produzir paper. Aí não saiu, cara, é um baita de um trabalho, baita de investimento, fiz um negócio, deu um resultado irrisório. Tá bom, vou publicar, porque tá feito, vou fazer, não tá errado, tá aqui, é irrisório, vou falar que é isso aqui, e as pessoas que lutem com isso. E esse que é o problema. As pessoas vão pegar aquilo e falar assim, isso aqui reforça aquilo que eu quero vender. E aí vai e pronto, manda pra frente. Tiagão, a madrinha do nosso podcast é a Natália Pasternak, e ela fala, as pessoas mentem usando o nome da ciência. Essa tem sido a batalha da maioria dos comunicadores em ciência para não utilizar a ciência para as coisas que ela não foi feita. Ciência imperfeita, ela deveria ser humilde, ou seja, eu sou pago para mudar de opinião, e a gente tem que tomar muito cuidado com as consequências não intencionais. Luluzinha, você quer completar mais alguma coisa, amor? Não. Conta para todo mundo, antes da gente despedir do Thiago, conta onde a gente acha você nas redes sociais aí. Eu estou sempre aqui no PBcast e vocês também me encontram no Instagram, no Lucila_Costa. Tiago, você gostaria de fazer alguma consideração final, cara? Foi muito legal, tomar 1h25, o negócio voa aqui dentro. Eu olhei o relógio e pensei isso. Eu queria agradecer o convite, que bom que eu consegui estar aqui hoje com vocês, conversa riquíssima, muito obrigado pelo acolhimento, pelo abraço, mesmo que remoto, mas sinto esse abraço aqui,
Adorei, estou super disponível para a gente voltar a conversar, se precisarem da minha ajuda. Espero ter Nossa. contribuído de alguma forma para essa discussão. E vamos lembrar, gente, vamos respirar primeiro. Antes de sair apontando o dedo, vamos respirar, vamos ver isso mesmo. Vamos conversar com essa pessoa, porque é fácil a gente apontar o dedo sem conversar com a pessoa. E Muito se bom. você quiser me acompanhar e ver um pouco das coisas que eu faço por aí, só procurar por Paz em Vírgula nas redes sociais, você vai me encontrar. E aí tem vídeo, tem podcast também, tem um monte de coisa, então a gente se esbarra por aí. Tiago, você é um cara incrível, o seu tom de voz é delicioso, assim, ele acalma a alma da gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Estou honrado mesmo, foi muito legal e eu acho que você vai ser aquele cara que a gente vai ficar acionando de tempos em tempos, porque eu acho que eu achei um cara que combina com a alma do nosso podcast aqui para falar disso. Vou ligar para a Mari em breve para a gente combinar de falar de outros temas aí juntos, tá bom? Combinado. Queridos amigos, vocês me acham no Leo_Costa_PBE, lá na Cracolândia, que é o Twitter, o LCOS3060, e aqui no PBcast. Todo mundo brinca quando eu falo isso, a Cracolândia das redes sociais, né? Tiago, muito obrigado. Pessoal, Obrigada, obrigado a todo Thiago. mundo e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, um beijão.